Bem-vindos ao Comprimido da Paz número 98, com o título O que é que religião está relacionado com tecnologia? Ou o que é que religião e tecnologia têm em comum? Eu hoje vou falar desta senhora que se chama Dr. Catherine Horton, que estudou física e trabalhou na CERN. Vou falar sobre a Catherine Austin Fitts, sobre a doutora Millicent Black, que é esta senhora aqui, e esta senhora aqui, o Dr. Eric Carlstrong, a Golmar Consuelo. E o que é que estas 5 pessoas têm em comum? Estas 5 pessoas são targeted individuals, ou seja, são indivíduos-alvo. O que é que isto quer dizer? São pessoas que têm já há vários anos, ou há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 20 anos, já têm chips no corpo, já são vítimas da tecnologia que agora está assim inserida, e nós vamos agora fazer a ligação entre tecnologia e religião. O que eles contam é que começaram a... Em primeiro lugar, eles não se lembram quando é que foram operados e quando é que os chips foram inseridos no corpo. Eles têm uma ideia. E a doutora Catherine Horton e especialmente a doutora Millicent Black são pessoas muito com uma capacidade muito diligente de provar o ponto de vista delas, e a doutora Millicent Black já conseguiu provar que tem essa nos tribunais, que já tem essa tecnologia no corpo. Portanto, esta é a Millicent Story, sobrevivente de experimentações militares não acordadas nos humanos. Está aqui. E estas pessoas têm os chips no corpo, nos joelhos, no clitóris, no estômago, têm lentes nos olhos, têm voice to skull, que ouvem vozes, gang stalking, e já há vários anos, 10, 15, 20 anos. Os vídeos sobre estas senhoras ou estes senhores estão no YouTube, são pessoas conhecidíssimas, altamente inteligentes. O Dr. Eric Armstrong é reformado e foi professor de geografia, e ele tem vários sites na internet muito bem investigados sobre o 11 de setembro, o gang stalking e este tipo de tecnologias, e ele é uma das vozes contra climate change e está muito bem investigado, que eu apenas recomendo. E o que parece é que estas pessoas foram escolhidas para serem torturadas porque têm um bom equilíbrio entre na sua maneira de pensar, entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, portanto, a criatividade e o raciocínio. No fundo, estas tecnologias que foram inseridas nestas pessoas há já vários anos servem para estruturar ou condicionar as vítimas a uns determinados comportamentos, por torturar, ver ação-reação, não permitir às vítimas ter paz e sossego para conseguirem raciocinar, e fazem tortura psicológica praticamente invisível. Uma pessoa que não esteja atenta ou que não tenha a noção o quão avançada a tecnologia é, vai a um psicólogo, queixa-se que está a ouvir vozes, e o psicólogo vai dizer que a senhora é esquizofrénica porque os sintomas da tortura deste tipo de tecnologia é semelhante a um diagnóstico de esquizofrenia. Agora, nós vamos aqui conhecer outra pessoa, que é o Dr. Jerry Marzinski, que é psicólogo, e ele escreveu um livro sobre a esquizofrenia, que na realidade a esquizofrenia é um conceito cuja definição em psicologia está errada. Esquizofrenia, ou esquizo, quer dizer partir a mente em dois, e as pessoas que sofrem de esquizofrenia tiveram um trauma bastante aprofundado em crianças que lhes partiu a mente. E o que acontece é que os esquizofrénicos ouvem vozes. E quando se vai a um psicólogo, não é? Porque ele aprendeu assim na doutrina da escola, da universidade, que ouvir vozes
são alucinações e que há um desnível químico no cérebro. E o Dr. Mackenzie diz que isso não é propriamente verdade, ou seja, porque as alucinações seriam verdade se fossem casos pontuais, mas o que acontece é que este senhor estudou os esquizofrénicos em prisões durante mais de 30 anos e apercebeu-se que as alucinações são repetidas, são as mesmas em diferentes pacientes. E não são, na realidade, alucinações porque os padrões matemáticos ou as vozes repetem-se. Como as vozes se repetem, não podem ser alucinações, porque alucinações é como se víssemos uma miragem. Estamos a ver uma coisa que não existe. E as alucinações, nós estamos a ouvir coisas que não existem. Portanto, nós estamos a fabricar as alucinações, sabendo que o cérebro é uma máquina de envio e recepção de consciência. Portanto, nós ouvimos vozes. Se nós ouvimos vozes é porque nós conseguimos ouvir a nossa própria voz. No entanto, quando nós estamos calados e nós falamos para nós próprios, o nosso cérebro consegue ouvir a nossa própria voz. E o que acontece é que este senhor, o Dr. Jerry Mackenzie, descobriu, através das suas investigações nas prisões norte-americanas, que os homens, porque ele trabalhou especialmente e especificamente só nas prisões masculinas, que os homens que sofreram traumas graves em crianças, assédio sexual, foram vítimas de pedofilia, são mais propensos a serem possuídos por demónios, porque, segundo parece, abrem-lhes a consciência, a alma deles fica aberta, ou a aura fica aberta, e eles ficam propensos, eu já falei isso nos comprimidos da paz 92 e 93, portanto a nossa aura fica harmoniosa e desarmoniosa. Quando a nossa aura fica desarmoniosa, é mais fácil para ver ataques psíquicos. E o que acontece é que estes senhores, em adultos, ouvem vozes e o objetivo das vozes é ter controle sobre o corpo e convencer a vítima que as vozes são eles, lhe pertencem, eles são as vozes e as vozes são eles. Quando as vozes são demónios. Porque os demónios falam negativamente constantemente. Tu não prestas, tu não fazes nada de jeito, eu sou tu, e tentam isolar a vítima de modo a terem um controlo supremo sobre a vítima, convencem a vítima a suicidar-se, convencem a vítima a fazer coisas que não se deve fazer. O Dr. Jerry Mackenzie explica isso muito bem em todas as entrevistas que faz. E ele descobriu que as vozes conseguem alterar a nossa realidade. E ele também já presenciou como. E ele apercebeu-se que os demónios não gostam da Bíblia e não gostam de Jesus Cristo. Nem que se invoque ou que se leia a Bíblia, nem que se fale no Jesus Cristo. Especialmente o Salmo 23, que é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que acontece é que o que ele ensinou aos encarcerados foi colocar um elástico no braço, para que perceberam-se que os demónios sentem as dores. Portanto, ao bater o elástico no braço, o demónio sai do corpo porque sente aquela dor, lê-se o Salmo 23 para haver um certo alívio e depois o demónio volta. Mas se continuar a ler o Salmo 23 com a mesma técnica do elástico, vai passar um momento que o demónio desiste. O Dr. Jerry percebeu-se que os encarcerados vinham com os braços quase em sangue de tanto lerem o Salmo 23. Mas devagarinho, eles conseguem recuperar. Agora, isto está entendido. Portanto, estamos aqui a falar no ponto número 1 dos target individuals, que estão a ser torturados com uma tecnologia que imita a possessão demoníaca para os torturar. E quando as pessoas vão aos médicos falar que ouvem vozes, o psicólogo, porque não conhece como a tecnologia funciona, vai dizer que é esquizofrenia, que são alucinações, quando na realidade é possessão demoníaca. Agora vamos ver o ponto 3. O ponto 3 é este senhor, que é o Peter Garlock, que é um psicólogo também. Eu sou fã de psicólogos.
que eu descobri isto em 2019 porque eu fiz um curso de preparação para o casamento e um site que se chama Break the Cycle, ao ler a documentação, ele repetia muitas vezes os PET scans. E eu, como eu não percebi o que é que isto quer dizer em relação aos traumas, que as pessoas que têm mais traumas têm mais positrons no cérebro. E eu fui ver o que é que são positrons. Portanto, positrons, PET scans, positrons. Portanto, os traumas, eu já falei isso muitas vezes nos meus comprimidos. E eu tenho um artigo no Alcance de Vida que se chama As relações das redes sociais com o capitalismo. E que fala que o trauma existe nas crianças, ou é infligido nas crianças porque a família falha em saciar as necessidades emocionais nas próprias crianças. Se as crianças são vítimas de violência, elas vão ter mais prós no cérebro. E o que é que isto está relacionado? O objetivo da tecnologia é violentar as vítimas para lhes causar trauma. Quando as vítimas têm trauma, elas chamam demónios, são propensas a chamar os demónios. Eu esqueci-me de dizer o seguinte, que o Dr. Jerry Marzinski, ele entrevistou muitos drogados de metanfetaminas, portanto é a droga que se fala no Breaking Bad, que essa droga chama-se a droga do diabo. E ele abre a aura das vítimas de tal maneira que elas literalmente veem os demónios, ou com olhos verdes ou com olhos vermelhos. E quando estão há 10 anos, ele conheceu um caso que essa pessoa tomava meth há quase 10 anos e já devia estar morto. Ele, a partir daí, começou a ouvir vozes. E as vozes disseram para ele, se ele passar aquele carro que vai sobreviver. E isso dá um kick de adrenalina tal que as pessoas entram em pânico, não é? Porque é preciso ter uma crença ou uma segurança interna muito grande para acreditar em demónios. Agora, a CERN, eu fiz este comprimido da paz número 31, que é Ordo Ab Caos, Ordem através do Caos. Já foi em 23 de março de 2021, faz agora 2 anos. São 15 minutos a falar sobre o que é que eles estão a fazer na CERN. E na CERN, eu falo neste comprimido da paz número 31, eu explico-vos onde é que eu fui buscar esta informação, onde é que são as fontes, isso tudo. Portanto, está tudo lá explicadinho, eu não vou repetir. O que eu me vou focar é exatamente nisto, ou seja, que a nossa realidade está ligada a uma outra dimensão que não se vê, mas se sente, e a ponte entre esta dimensão que é tridimensionalidade e a outra dimensão que não se vê, mas sente-se, são a antimatéria. Portanto, a antimatéria, todas as pessoas têm antimatéria. E antimatéria é positrão. São quantidades ínfimas, mas importantes, porque nós não conseguimos existir sem antimatéria. Portanto, toda a árvore, todo o animal, toda a pessoa, todos os seres vivos têm antimatéria. E o que é antimatéria? A antimatéria são positrons. Ok? E quanto mais as crianças ou os adultos são traumatizados, mais positrons vão ter. Eu vou repetir. Na CERN, eles estão a juntar positrons. E os positrons criam explosões enormes. Portanto, isto está explicado no comprimido da paz 31 e nas fontes às quais eu fui buscar para fazer o comprimido da paz 31. Né? Portanto, é uma ponte ou é uma peça importante para nós existirmos. Sem os positrons, sem a antimatéria, nós não conseguimos existir. Todos os seres vivos têm antimatéria. E quanto mais as crianças ou os adultos são traumatizados, mais antimatéria têm. O que é que isto significa? Significa que, e eu explico isso no comprimido da paz número 31, que através de desregulação emocional das pessoas, ou seja, quanto mais raiva e quanto mais ódio elas sentem,
mais elas conseguem invocar demónios do abismo. E isto significa que, ou seja, isto está explicado também no comprimento da página número 31, ou seja, a pessoa tem que ser preparada para ter a energia correta para invocar o demónio. E o Dr. Jerry Mackenzie, ele descobriu que ao ler o Salmo 23, ele faz assim um exorcismozinho. Não é? Não nos esquecemos que nós somos todos vibrações e frequências. Agora, o que é que isto quer dizer? Nós já vimos que a tecnologia destas pessoas, da doutora Catherine Horton, Catherine Austin Fitts, Goldmar Consuento, Millicent Black e Eric Karlstrom, são vítimas deste tipo de tecnologia. Não é? Que esta tecnologia vai traumatizar estas pessoas. Quanto mais traumas eles têm, mais positrons eles vão ter. Quanto mais positrons eles vão ter, significa que o cérebro vai se associar, vai se sintonizar a uma frequência muito baixa do espectro eletromagnético, que é as dívidas, as culpas e pecados. Quanto mais a pessoa é traumatizada, mais ela vai ser possuída por demónios. Porque só sente as emoções negativas, não é? Agora, vamos passar ao outro ponto, que é a tradição judaica. Portanto, na tradição judaica e na tradição cristã, nós temos a luta entre principalidades do bem e do mal. O que é que isto quer dizer? Significa é exatamente isto. Ou seja, que dependendo da qualidade da família, não é? E dependendo do ambiente no qual nós estamos inseridos, não é? Nós vamos estar ligados às principalidades do mal ou às principalidades do bem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se as pessoas forem traumatizadas, elas não têm a possibilidade de sentir o bem que existe, porque elas são sujeitas à maldade do mundo. E agora, passando ao ponto seguinte, ponto número 5, que é que o Covid, que é o nome do coronavírus, portanto, nós na cultura ocidental nós lemos da esquerda para a direita, Covid, mas em hebraico lê-se da direita para a esquerda. Então, lendo a palavra Covid da direita para a esquerda, lê-se Divok. E Divok significa possessão. Então vamos aqui. Covid soletrado ao contrário, portanto, da direita para a esquerda, significa Divok, que significa possuído por demónios. Ou que espíritos maus em hebraico. E eu não vou injetar maldade no meu corpo. Então vamos lá ver. Se nós já temos no ponto número 1 com os indivíduos-alvo, que é o target individuals, que foram inseridos chips que lhes alteram a percepção da realidade e são traumatizados. E estas coisas foram feitos contra a vontade destas vítimas porque nem sequer se aperceberam quando é que lhes foram injetados este tipo de tecnologias. Só sabem que estão a ser vítimas deste tipo de tecnologias e que, sabendo que as pessoas que sofrem que ouvem vozes, que é com a tecnologia voice to skull, ao se irem queixar a um psicólogo, o psicólogo vai diagnosticar através dos sintomas de esquizofrenia e vai dizer que são alucinações. Portanto, o médico não pode confirmar a experiência da vítima porque não tem em mãos, não é omnisciente. Portanto, ele não tem a possessão de todos os factos, porque nem sequer se percebe que a realidade vai muito para além daquilo que ele aprendeu. Ao as pessoas serem traumatizadas, vão ter mais positrons no corpo que permite chamar mais demónios do abismo. Agora, eu espero que isto esteja entendido. Eu já passei pelos pontos todos. Falta o último. E o ponto todo é que os chips que estão nas injeções, são estas aqui, que estão no corpo todo, aqui no cérebro, o que é que isto vai fazer? Eles estão a propagar esta tecnologia em massa para todas as pessoas, porque as pessoas que se deixaram injetar e que vão aos médicos
com as anestesias, etc, 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 elas vão mais tarde ou mais cedo sofrer este tipo de violência, não é? De tortura, que depois vai permitir que elas sejam traumatizadas, que fiquem com mais positrons e que depois os demónios entrem nelas porque elas têm mais antimatéria. Isto faz lembrar aquele filme do parasita Venom, que ele tinha um parasita dentro do corpo que falava com ele e que comia as pessoas más, essas coisas todas. Portanto, e eu já sei isto desde 2017, mas, portanto, eu já conhecia este tipo dos indivíduos alvo ou de target indivíduos em 2017. Aquilo que se fazia na CERN e a tradição judaica e a tradição cristã na luta entre principalidades entre o bem e o mal. Em 2019 eu fiz o curso de preparação para o casamento, no qual eu fiz a ligação entre os PET scans e a qualidade de vida, não é? Depois com o corona eu fiquei a perceber que Covid e Divock é injetar demónios no corpo. Portanto, eu, apesar de não ter estas provas todas, não é? Portanto, estas evidências todas, é fácil chegar a essas conclusões. E agora a minha pergunta é, portanto, para quem é ateu ou para quem é agnóstico, não parece que eles estão a querer criar um inferno na Terra através da tecnologia? Então, se eles conseguem criar um inferno na Terra através da tecnologia, nós também conseguimos criar o reino dos céus na Terra usando as nossas próprias capacidades. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo Comprimido da Paz.